Hajime Kashimo. Você provavelmente lembra dele como tendo uma das batalhas mais icônicas de Jujutsu Kaisen. E não é à toa, aquela luta é muito criativa. Porém, parece que o personagem foi pouco compreendido pelos leitores e até mesmo esquecido da jornada que ele realmente tem pra mostrar. Que mesmo curta, consegue ser muito bem desenvolvida. Um homem que viveu sua vida em meio a batalhas, onde mesmo no período mais pacífico do Japão, sua força era considerada descomunal, que infelizmente era acompanhada de uma grande e vasta solidão. Um vazio eterno, que o fazia enfrentar gerações à frente para tentar sanar esse vazio dentro dele, questionando até mesmo o tão considerado rei das maldições, o mais forte dos mais fortes. Hajime nos é apresentado como um novo jogador do jogo do abate, sendo logo reconhecido como um daqueles que alcançou 200 pontos nessa disputa sangria de caça de feiticeiros. Porém, eu acho que eu tô indo um pouco rápido demais. Quem sabe a gente não volta um pouco no tempo. Em uma era onde até mesmo os combatentes mais fortes entravam em extinção, o período Edo, também conhecido como o período mais pacífico do Japão feudal, foi um tempo de isolamento do Japão, que fechou fronteiras, comércios e, consequentemente, cessou várias guerras. Por conta disso, a maioria dos samurais e ronins acabaram se aposentando, focando em outros meios que não sejam batalhas ou alguma coisa até a morte, como afazeres mais seguros, focando no trabalho, na arte, na escrita. E essa queda nas guerras gerou um grande impacto em questão de forças dos ronins. Ninguém mais batalhava como antes. Ninguém mais era o mais forte como antes. Porém, obviamente, não era todo mundo que pensava desse jeito. Mesmo com essa estabilidade e tranquilidade, não era todo mundo que conseguia contentar essa sede de vingança por apenas pintar ou escrever. Há 400 anos atrás, mesmo sendo o feiticeiro mais forte, Hajime não conseguia se conter no seu posto. Todos aqueles que o enfrentavam eram aniquilados. Em meio à solidão, o deus do trovão então recebe uma proposta. Uma visita a uma era distante, que visaria reviver o período de ouro novamente. E com essa visita, Hajime poderia finalmente reencarnar e lutar com o mais forte de fato, o Sukuna, o rei das maldições. E obviamente, quem melhor para entender a dor dele de ser o feiticeiro mais forte, que se não o feiticeiro mais forte da história. Quando a gente volta pro presente, a gente pode finalmente ter a primeira prova de nível de força de Hajime. O Panda, que é a primeira vítima que a gente pode testemunhar, é facilmente derrotado e questionado sobre onde que tá o mais forte. Mas assim que ele ia obter essa informação, o mesmo era interrompido com um estrondo. O estrondo da força da nova geração. Hakari Kinji, que prefere ser chamado de Kinchan, é um dos feiticeiros prodígios de apenas 17 anos, que transbordava de energia amaldiçoada. Algo mais que suficiente para surpreender o nosso Pikachu. Afinal de contas, não é todo dia que alguém aguenta um raio na mão. Essa nossa primeira luta é muito interessante e bem simples, na verdade. Seu estilo de luta, ele se trata de uma única coisa e apenas ela: aposta. Lutar com Hakari significa basicamente você entrar numa partida de pôquer. Eu não digo pôquer no sentido literal, com cartas e essas coisas, mas sim no sentido de o sentimento de você estar apostando algo grande, com seu dinheiro e com risco de perder tudo ou ganhar tudo. Resumindo a expansão de domínio, Hakari se baseia num caça-níquel, onde ele precisa que o evento aconteça para que ele tire um jackpot. E se caso ele ganhar nesse jackpot, por 4 minutos e 11 segundos, ele ganha a recompensa de energia amaldiçoada ilimitada, que faz com que ele use a energia por reflexo como energia positiva, tornando ele basicamente imortal. À primeira vista, isso parece ser impossível de ser ganho. Como é que você vai ganhar de uma pessoa que é imortal? Porém, não é bem assim. A chance de cair esse jackpot do Hakari é de 1 em 239. Então não é exatamente toda vez que ele vai ganhar esse jackpot. É possível derrotar ele. Nesse tipo de briga, o Hajime, a única coisa que pode começar a pensar como escapatória é como no poker, que quando você está jogando em uma mesa, você é coagido a ter a mentalidade de que cada movimento conta e ser estratégico. Mas quando eu digo essa questão de apostar, não é apostar o nível de energia amaldiçoada, mas sim apostar sua vida em batalha. Jogadores de pôquer geralmente pensam apenas em um jeito de conseguirem realmente ter a satisfação da vitória, tomando riscos. A partir do momento que Hajime pensa, se eu puder aguentar 4 minutos e 11 segundos, eu venço. Mas isso seria covardia.
Evitar risco pode parecer um pouco sensato, mas em uma última análise não é apostar, é abdicar do jogo. Hajime impõe, não com uma certeza, mas sim como uma aposta na sua cabeça. Nesses 4 minutos e 11 segundos, eu irei dilacerar um imortal. E Hajime não desiste, levando esse combate para um lado mais técnico, pelo menos da parte dele, elevando as condições até mesmo usando eletrólise, que transforma gás cloro em um veneno letal, para poder tentar superar essa cura do Hakari, que até mesmo disso o imortal escapa. Enquanto Hajime tem uma visão mais curiosa e calculista nessa luta, muitas vezes planejando todos os passos e decidindo o que vai fazer nessa luta, Hakari nunca se rendia a esse jogo de sorte que ele carregava, além de ser sempre perspicaz não só em luta, mas na confiança de si mesmo. No fim, essa batalha de sorte contra estratégia acaba sem um exato vencedor. A última cartada de Hajime, onde ele descarregava toda a sua energia em Hakari, acabou não dando muito certo, mas isso serviu para que Hakari enxergasse o potencial de Hajime. Alguém que é forte somente usando a manipulação de energia amaldiçoada, que era algo muito especial, até mesmo para um feiticeiro reencarnado de 400 anos atrás. Ele lutou mesmo sem utilizar a sua técnica amaldiçoada, nos fazendo questionar como seria essa luta se ele pudesse ativar essa técnica. Hakari ainda teria vencido? O Panda, que viu logo os dois depois de todo o caos no Pia, teria sobrevivido? Mas ele logo explica, é porque a minha técnica amaldiçoada só pode ser usada uma única vez. E a única pessoa que vai poder ver ela sendo ativada vai ser Sukuna, ninguém mais. O rei, mesmo depois de encarnado após eras de descanso, sempre teve o mesmo olhar diante de todos, um olhar solitário, assim dito por Yorozu. Mas, afinal de contas, o que é um olhar solitário? Jujutsu Kaisen consegue trabalhar e desenvolver bastante a solidão no quesito de mais forte, tanto no passado de Gojo quanto no presente do Sukuna. Mas esse holofote também pode ser dado para o Hajime em sua hora. A diferença de Gojo para os feiticeiros do passado é claramente a resiliência de como eles interpretaram a solidão. De um lado, a gente vê um professor que sempre mascarava a solidão com sua personalidade, carisma e desenvolver conexões com seus alunos, enquanto o outro, homens dos quais mascaravam sua solidão demonstrando força e brutalidade com seus oponentes. Esse conflito geracional, que é a batalha de Sukuna contra Gojo, demonstra como é a forma de ensinar amor e o vazio de ser o mais forte, onde para você ser mais forte você precisa ser egoísta, e o Sukuna é a clara representação desse tema. Após a Batalha dos Mais Fortes, o próximo a lutar seria Hajime Kashimo, que logo abre um diálogo com uma pergunta: você se tornou mais forte ou nasceu assim? Que é respondida sem muita certeza: eu acredito que eu ao menos fui um filhote indesejado. O que de fato, Sukuna nasceu em uma era onde os mais fortes eram aqueles que mandavam, aqueles que exigiam. Ter força significava ser o topo da cadeia alimentar naquela era. Então pro Sukuna, a solidão do mais forte não é sobre afastar as pessoas ao seu redor. Pra ele, ele quer que se foda essas pessoas. Pro Sukuna, ser mais forte significava ser autossuficiente. Se ele tá com fome, ele come. Se ele odeia alguém, ele mata essa pessoa. É uma pura razão lógica pra ele. Mesmo com esse ponto, ainda não é uma conclusão exata pro Hajime, que ainda afirma mais perguntas. Sem conhecer a fraqueza, como que você se relaciona com os outros? Como você ama e cuida dos mais fracos? Essa força que a gente tem, o sinônimo de solidão? A quantidade de dúvidas de Hajime surpreenderam o rei, que o fez seguir em frente com a batalha. Confiante o suficiente, Hajime finalmente desperta essa técnica amaldiçoada, a besta mística do âmbar. Técnica que faz com que seu corpo se volte à eletricidade, abandonando todo o seu lado humano. Mas então, com essa forma, a luta prosseguia. Com alguma troca de socos e alguns avanços, Sukuna finalmente atingia a sua versão absoluta, a perfeição, a sua forma original da Era Heian, da qual tinha 4 braços e uma boca em seu estômago. Essa forma o ajudava tanto em fazer selos de mão, quanto a falar e conjurar seus feitiços enquanto lutava. Era perfeito, ainda mais que no início da batalha ele havia recuperado uma de suas armas amaldiçoadas, que o ajudava a desferir cortes em massas. Era inevitável. Essa luta já tinha um vencedor desde o começo. Hajime desde o começo teve um objetivo em sua mente: lutar com o mais forte. A sua busca por Sukuna não era a questão de provar que era mais forte que ele ou tentar desbancar ou desmerecer ele. Não. Hajime queria apenas uma redenção.
o motivo do porquê essa consequência de ser o mais forte existe. Entender como isso existe. No pico da batalha, os feiticeiros acabam entrando em uma espécie de sonho lúcido ou uma conexão, como se fosse uma ilusão. O cenário é florestal, cheio de árvores e uma luz que luzia em Hajime. Porém, quem abre o diálogo dessa vez é Sukuna. Muitos guerreiros ousaram batalhar com você, mas não porque queriam jogar maldições sobre você. Eles queriam reconhecimento, queriam entender quem são. E eles entenderam, afinal você aniquilou todos eles. Você perguntou como se relacionar e ser gentil, mas o que mais seria o que você fez se não o amor? Somos amados porque somos fortes. Nossa resposta é o amor. Mas mesmo assim você parece se lamentar da solidão, mesmo já sendo alguém extravagante. E você tá satisfeito com isso? Eu nunca me encaixei na ideia de depender de outra pessoa para a minha realização. Se sinto fome, eu caço. Se me irritam, eu mato. Uma hora você vai se cansar disso.